Bom, uma semifinal já está completamente resolvida, vai acontecer na segunda-feira, só de forma protocolar. Nem precisava jogar. Não precisava nem jogar. O Flamengo já tocou 3-0 no Madureira, mas teremos no dia anterior, no domingo, 18 horas, no Maracanã, o Fluminense defendendo a sua vantagem contra um Vasco sem treinador, vivendo um momento ruim no Campeonato Brasileiro. O que esperar? Por enquanto, tricolor das Laranjeiras, 1-0 na frente. É muito difícil apostar que a gente vai ter a reversão do quadro, viu, Pirral? Todos os aspectos que ajudam a explicar, a aquecer esse pré-clássico, eles versam em favor do Fluminense. É muito difícil você encontrar algum elemento científico, né, prático, técnico, que respalde a presença do Vasco minimamente competitivo nesse clássico contra o Fluminense. É lógico que tem jogo, o Vasco vai tentar, de alguma forma, criar algum tipo de desconforto. Tem lá o Andrés Gomes, que vive uma boa fase, apesar, né, a despeito do que o todo ocorre com o todo, o Andrés Gomes ter feito a parte dele. Alguns jogadores podem até ajudar o Vasco a ter algum repertório ofensivo. Eu ainda acho que o Rojas vai ser um jogador muito importante ao longo da temporada como substituto do Felipe Coutinho, mas o Fluminense é muito mais pronto para chegar a essa decisão do Campeonato Carioca, é muito mais time, coletivo aí individualmente. Contra o Palmeiras, o Zubeldia experimentou uma forma de jogar sem o centroavante que não deu de todo errado. O Fluminense perdeu o jogo, mas com o Ganso ali flutuando numa segunda linha de meio campo, o Fluminense ganhou muita movimentação dos homens de construção. O problema é que não se sabe a condição do Acosta. Ele pode jogar ou não. A tendência, segundo as últimas informações, é que ele treine amanhã e é treinando e vai para o jogo. Sem o Acosta, o Fluminense perderá muito. Se isso acontecer, o Fluminense vai ter muita perda técnica de manobra ofensiva. O Canóbio volta, jogador que tem uma entrega absurda, tem vivido uma fase ótima no vencimento dos duelos individuais. O Fluminense tem mais repertório, é mais time, tem uma condição muito mais ampla de chegar à final do que o Vasco da Gama. Se acontecer uma coisa diferente do que a classificação do Flu, eu vou ficar muito surpreso, Pirral. Oswaldo Pascoal, você diria que hoje o favorito ao título, não estou nem falando da semifinal agora, hein? Ao título carioca é o Fluminense? Não, porque tem Fla-Flu. Fla-Flu é diferente, né? O Flamengo tem obrigação agora, é aquela palavra que o Zé usou. Mas então, obrigação, desculpa te interromper. Pra torcida. Nos momentos bons do Flamengo, do Felipe Luiz, o Fluminense já era uma pedraça no sapato. O Fluminense... Nesse momento, o momento bom é do Fluminense. O Fluminense, contra Palmeiras e contra Flamengo, sempre arruma alguma coisa. Sempre. Fluminense é o time que sabe jogar esse tipo de jogo e o Zubeldia sabe e entende bem o quadro que tem pela frente. Agora, contra o Vasco, a gente viu o Vasco jogar ontem, né, gente? O Vasco continua um catado em campo. O Vasco continua uma grande bagunça em campo. O Vasco não tem a mínima organização, o Vasco não tem as mensagens do novo treinador, do Lazzaroni, e está tentando não pensar como jogava o treinador interino, né? O interino. Está tentando não pensar como era o jogo com o Diniz. Está tentando refletir um pouco de um jogo mais posicionado, que foi o que tentou o técnico do interino, o Lazzaroni, o Bruno Lazzaroni, nessa partida contra o Santos. Mas o time do Vasco continua uma grande bagunça. Continua uma temeridade. A bola entra na zaga do Vasco com uma facilidade, é um negócio de louco. Os volantes que eram bons na marcação se perderam completamente. Enfim, tem muita coisa que o Vasco precisa melhorar. E precisa acertar um treinador rápido. Ah, mas é início de temporada, Pascoal. Pera um pouquinho. Tem decisão de campeonato carioca, tem... Brasileirão comendo soco. Campeonato brasileiro comendo soco. Onde é que tá o Vasco que o senhor me perguntou agora? 21 ponto. Você vai esperar o quê? 1 de 12. Olha o computador aí, hein? Você vai esperar o quê? Olha o supercomputador. Pascoal, 1 ponto de 12. Então, para mim, nessa partida, o Fluminense é favorito. Favorito com boca cheia. Para passar, porque já ganhou a primeira. Agora, não pode deitar nos louros do primeiro jogo. Tem que jogar com seriedade, aquela pressão na marcação na saída de bola, como fez no primeiro jogo. Se conseguir repetir o que fez no primeiro jogo, ganha de novo. Ganha. O Acosta vai fazer falta, muita falta. Mas o Ganso jogou quase o tempo todo. Não, ele pode jogar ainda, Pascoal. Depende do treino de amanhã. Até que vai jogar. Ainda tá em essa condição. Eu até acho que vai jogar.
porque ele chuta a bola contra o Palmeiras. Quando ele chuta a bola, ele já dá... ele chuta e trava. A cena sugere, né? Ele chuta e põe a mão na coxa. Então, aquilo para mim, você jogou, você sabe o que é isso, Zé. Chuta e põe a mão na coxa. Para mim, já ficou clara aquela menção ali. E, aliás, ele fez um ótimo jogo contra o Palmeiras, ele é muito bom jogador. Eu penso da seguinte forma, não dá para jogar o Acosta, o Ganso jogou quase todo o jogo e faz uma função diferente. O Acosta é mais vibrante, é aquele formiguinha, pega a bola rapidinho, sabe aquele jogador assim? Ele é um jogador muito de sair no 1 contra 1, gosta do drible, então eu acho que ele vai fazer falta. Mas mesmo não tendo o Acosta, para mim o Fluminense é favorito. Favorito. Acho que o Fluminense é favorito, ainda mais pelo jogo que eu vi ontem contra o Santos, que eu consegui assistir. Eu acho que o Fluminense tem mais time, tem mais qualidade, o time do Vasco... Estado de espírito muito melhor. É um time mais completo, vamos dizer assim. Eu acho que é mais organizado também. Eu acho que o Fluminense passa. Seguidas tem o Fluminense jogando em casa no Maracanã e tem a vantagem, o Vasco esfacelado, vem de uma derrota. O Fluminense também vem de uma derrota, mas vem de uma derrota jogando bem contra o Palmeiras, muito diferente do Vasco. É muito, muito difícil a tarefa do Vasco nesse encontro, nesse fim de semana, porque o placar está contra ele, o Vasco é um time inferior ao Fluminense do ponto de vista técnico, o Fluminense é uma das equipes com o melhor desempenho do jogo jogado dentro de campo nesse começo de ano aqui no Brasil, assim como terminou muito bem o ano de 2025. E o Vasco não tem agora uma direção técnica para que a torcida, os jogadores evidentemente, mas a torcida também se sinta confiante para olhar para o time e entender que mesmo com tudo contra, mesmo com todas essas forças mais do lado do Fluminense, acreditar que é possível a virada no campeonato estadual. No futebol nada deve ser colocado antes do jogo como uma afirmação indiscutível, mas eu ficaria muito surpreso se o Vasco, por tudo isso que eu disse, conseguisse eliminar o Fluminense do estadual. Tá certo, o auxiliar, o Zubeldia foi expulso, né? Mais uma vez aí. Não, mais uma vez não, foi expulso no jogo contra o Vasco, ele invadiu o campo e tal, o auxiliar vai comandar. Mas o que você vê, Souza, esse momento do Fluminense, que é um time mediano, mas um time organizadinho, que tem dado resultado, tem conquistado. Talvez hoje um futebol brasileiro mais arrumadinho, né? Mais arrumado, e que vem apresentando futebol também. Quando a gente fala arrumadinho, é força de expressão, mais arrumado, né? Muito vistoso, né? Eu assisti o jogo contra o Vasco, alguns jogos do Fluminense, eu vi que a equipe está muito bem montada, o Beldia conseguiu, né? Desde o ano passado dar essa cara dele para o time do Fluminense, caiu como uma luva ali no Fluminense, e eles têm conseguido bons resultados, bom futebol, e vai para essa semifinal com uma vantagem, apesar de 1-0 expressiva, né? Contando com todo o cenário que o Vasco está vivendo hoje, de pressão, de tudo mais, é uma vantagem que aumenta um pouco mais ainda por tudo que o Vasco tem passado. Então, eu creio que tem tudo para conseguir passar para a final. Agora, cada jogo clássico, né, é um jogo diferente. Os jogadores do Vasco ali podem estar numa noite inspirada e mudar um pouco também esse ânimo aí do clube, porque tem conseguido bons jogos, mas infelizmente a bola não tem entrado. Minha língua tá coçando para fazer várias perguntas para você sobre o VAR, mas tô esperando a gente botar os lances com o Santos aqui para perguntar. E aí, Duílio, como é que você vê aí esse ajuste final do Fluminense para esse jogo contra o Vasco? O Fluminense tá bem. Agora 1-0 virou um placar, sabe, fantástico. Antigamente você ganhava de 2-0 e ia para o segundo jogo, nossa, está ganhando de 2-0, é perigoso porque você toma o 2-1, o adversário pode empatar. Agora não, o 1-0, ele parece que virou um estigma de não reverter essa situação. Mas o Souza falou bem, é clássico. Clássico, você tem que prever tudo que pode acontecer, se bem que o Fluminense está num bom momento. O Zubeldia conseguiu fazer com que esse time jogasse todos juntos, ele tem um grupo, e um bom grupo na mão, e acredito que o nível de jogadores também é muito bom. Eu acho que ele pode, nesse domingo, carimbar a colocação para a final. Não tem como, a não ser que Juninho Pernambucano, Roberto Dinamite e Companhia Limitada baixe no Vasco e a coisa ande melhor. Mas do jeito que tá, acho que o Fluminense leva essa.
reta final de estaduais. Hoje a gente vai conhecer o primeiro finalista do campeonato, Carioca. O Fluminense está embalado, venceu os últimos 5 clássicos que disputou na temporada e o Vasco já está administrando uma crise. Mas é aquilo, né? Clássico é clássico. O boca a boca é o termômetro e diz muito sobre o clássico. Eu lamentei a forma com que ele saiu. É difícil mesmo. Eu acho que o Diniz perdeu um pouco a mão ali. Esperando o técnico, ainda não veio, né? Eu acho que o Fluminense é um time que consegue atacar bem e tomar poucos gols. Lúcio Acosta, eu acho que é o nome, né, do Fluminense nessa reta inicial do campeonato. Muito diferente, né? É golaço de Lúcio! Não dá pra negar que o melhor momento é tricolor. A começar pela vitória no jogo de ida. O time do argentino Luiz Ubeldia está a um empate da final. Mas não é só isso. Evolução, bom futebol, jogadores em alta. John Kennedy é um deles. No clássico não se existe um favorito e a gente também não se dá como favorito. Na humildade, JK abraçou o ano novo com carinho para fazer diferente. E foi abraçado por Zubeldia. O que ele me pede, cara, é para ficar tranquilo. Eu tenho que fazer as coisas para ajudar o grupo. Taticamente, fisicamente, e o gol vai sair naturalmente. Vice-artilheiro do time no ano com 4 gols, rever o Vasco no momento decisivo diz muito pro camisa 9. Partiu John Kennedy, pé direito com paradinha, defendeu Léo Jardim! Ele perdeu um dos pênaltis na semifinal da Copa do Brasil no ano passado. Custou caro, tirou a vaga na final e o sono, mas ficou para trás. Tem muita gente que fala em vingança, de sangue nos olhos. Não tem vingança, não tem nada disso. A gente tem que entrar no campo e sair com a vitória. O Fluminense não desiste das jogadas, compete o jogo inteiro. E assim, tem jogadores que estão destoando, né, na qualidade, principalmente o Lúcio Acosta, que é um jogador diferenciado. Para mim é um dos melhores meias do futebol brasileiro. E por outro lado, você tem um Vasco destroçado. Nas últimas semanas, o Vasco se viu envolvido por uma sucessão de más notícias. A principal delas, o pedido de rescisão de contrato por parte de Felipe Coutinho. Dias depois, o técnico Fernando Diniz foi demitido. Eu estou aqui para informar o desligamento do Fernando Diniz. O auxiliar Bruno Lazzaroni tenta contornar o cenário difícil. A derrota para o Santos na quinta-feira deixou o Vasco em último lugar no Brasileirão. Saíram 3 grandes referências da equipe. Primeiro o Verratti, depois do Ryan, depois do Coutinho. Vieram outros jogadores com capacidade também para assumir esse protagonismo. Spinelli, Brenner, Marino Inestrosa, Cuiabano, Rojas. O tempo para adaptação é curto, mas a necessidade de reação é urgente. Da mesma maneira que o ano passado, na Copa do Brasil, a gente saiu em vantagem no primeiro jogo, eles foram lá reverter, entre aspas, a vantagem, acabou que a gente passou nos pênaltis. Porque o Fluminense é muito bom tecnicamente, mas é um time que compete a todo momento, é um time muito intenso. Então o Vasco, o mínimo que vai ter que fazer é ser um time competitivo dentro de campo. É nele que tudo se resolve. Sempre. O disse-me-disse tem prazo de duração. Fluminense é freguês e vai dar Vascão na final. A gente está ganhando todos os clássicos esse ano. Ah, com certeza, os freguês de caderno, né? O último jogo que teve agora, que a gente ganhou de 1-0, já mostrou que o time está empenhado, que tem sim um olhar diferente contra o Vasco e que vai corresponder agora no jogo da volta. Da Vascaína, hoje o Fluminense e o Vasco se enfrentam às 6 horas deste domingo no Maracanã, partida válida pela semifinal do Campeonato Carioca. O Tricolor tem a vantagem do empate, porque venceu o primeiro jogo por 1-0 no último domingo. Qualquer vitória vascaína por 1 gol de diferença leva a decisão para a disputa de pênalti. 2 ou mais gols classificam o time do Vasco. Essa é a provável escalação do Vasco com o técnico interino Bruno Lazzaroni. O Vasco ainda será comandado pelo Bruno Lazzaroni no clássico. O time terá a volta de Thiago Mendes, desfalque na partida de ida da semifinal, mas ainda não sabe se poderá contar com Cuesta, que ficou fora do time nos últimos 2 jogos. A tendência é de que o técnico repita a escalação do último jogo. Marino, Inestrosa ou David disputam a vaga de Nuno Moreira no ataque que está em baixa. O provável time do Vasco é esse: Léo Jardim, Saldívia,
Paulo Henrique, Robert Renan, Lucas Piton. Na defesa, no meio de campo, Thiago Mendes, Rojas e Barros. E no ataque, Nuno Moreira, Brenner e Andrés Gomes. Quem está fora é o Jair. Essas foram as notícias do nosso Vascão. Deixe aqui nos comentários se você acredita na classificação do Vasco. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. É nóis, valeu!